Tenho 16 anos. Meu irmão tem 18 e sempre foi o filho favorito da minha mãe. Ela nunca escondeu de ninguém que tinha um filho favorito, e esse filho não era eu. Desde criança, percebi que minha mãe o preferia a mim. Tentei de tudo para agradá-la, imitando meu irmão, mas nada funcionava. O que ela achava encantador nele, achava irritante em mim. Eventualmente, parei de tentar impressioná-la. Pelo menos, meu pai parecia me amar pelo que sou e não esperava que eu fosse uma cópia exata do meu irmão para me considerar digna de amor. Meu pai não tinha um filho favorito, ele nos tratava igualmente e sempre serei grata por isso. Pelo menos eu tinha um pai normal que me apoiava. Infelizmente, minha mãe não era a melhor pessoa para estar por perto e se certificava de que esse lado dela só aparecesse quando estávamos sozinhos, eu e meu irmão. Ela nunca se comportava mal quando meu pai estava por perto. As coisas teriam sido muito mais fáceis para mim se meu pai estivesse mais presente, mas quando eu era mais jovem, ele viajava muito a trabalho e ainda viaja. Acabei passando muito tempo com minha mãe e meu irmão. O problema era que minha mãe era dona de casa e estava sempre lá. Sempre que eu voltava da escola, ela estava lá para começar a me intimidar imediatamente e me fazer duvidar de mim mesma. Ela comentava constantemente sobre minha aparência e sempre encontrava algo para criticar, criando novas inseguranças todos os dias. Para constar, eu era uma menina excepcionalmente magra e ninguém gosta disso nas mulheres, algo que minha mãe sempre me lembrava. Eu também usava óculos e tinha um cabelo realmente estranho, que ela também parecia odiar, porque, apesar de ser uma pessoa horrível, era bastante bonita por fora. E meu irmão também. Ela dizia que gostaria que eu tivesse herdado os genes dela, mas infelizmente eu era um patinho feio e ela se certificava de que eu não me esquecesse disso. Além disso, meu irmão era excelente em muitas coisas, como esportes e estudos. Eu era uma boa aluna academicamente, mas péssima em esportes. Eu odiava atividades físicas, mas minha mãe sempre me empurrava para participar porque achava que de alguma forma isso consertaria meu corpo e me tornaria mais desejável. Ela também me forçava a comer coisas que considerava boas para mim, como quantidades excessivas de proteína. Sejamos honestos, há um limite para a quantidade de carne que uma pessoa pode consumir antes de começar a se sentir enjoada só de olhar para ela. E foi isso que aconteceu comigo. Provavelmente, por isso me tornei vegetariana alguns anos atrás, por toda a carne de boi e frango que minha mãe me obrigava a comer quando eu era criança. Isso não me ajudou em nada, já que algumas pessoas são naturalmente magras, e eu sou uma delas. Eu nem tinha problema com meu corpo até minha mãe começar a implicar com ele. Para esconder isso, comecei a usar roupas realmente largas e as roupas velhas do meu irmão, porque tinha medo do que minha mãe diria se eu usasse roupas que mostrassem meu corpo. As coisas foram assim para mim até alguns anos atrás, quando descobri que era realmente boa na natação. Nunca tinha tentado antes, porque minha mãe não me incentivava, já que ela mesma tinha medo da água. Mas então, tive a oportunidade de tentar entrar na equipe de natação alguns anos atrás, e foi quando comecei. E tenho que dizer que, sem querer parecer sentimental, isso mudou minha vida. Finalmente, eu tinha algo em que era boa e comecei a me dedicar de coração e alma. Em pouco tempo, comecei a ficar mais em forma e ganhei uma quantidade considerável de peso, o que me fez parecer melhor e me sentir muito mais confiante. Finalmente, eu estava melhorando e estava muito feliz. Minha mãe e meu irmão, no entanto, não ficaram muito entusiasmados com esse desenvolvimento, porque isso significava que tinham menos oportunidades de me criticar pela minha aparência. Agora, eu estava me sentindo melhor, então não tinham mais nada a dizer sobre isso, e por um tempo quase pensei que desistiriam. Mas subestimei o quanto os dois me odiavam, porque logo depois começaram a encontrar outras maneiras de me incomodar. Eles começaram a me tratar como uma Cinderela, esperando que eu estivesse à disposição deles o dia todo.
Sempre que me viam sentada e relaxando, me davam alguma tarefa para fazer, e logo parecia que eu estava fazendo todas as tarefas da casa. Na verdade, deixe-me corrigir isso, não parecia que eu estava fazendo tudo na casa. Eu estava fazendo tudo na casa sempre que meu pai estava fora em uma viagem de negócios. Eles se certificavam de que eu fizesse todo o trabalho doméstico enquanto inventavam desculpas e encontravam maneiras de escapar das responsabilidades. Sempre que eu dizia que estava cansada ou exausta da escola, eles diziam que eu tinha que fazer as tarefas porque, se eu não as fizesse, ninguém mais faria. Minha mãe estava sempre cansada porque estava envelhecendo, embora tivesse apenas 40 e poucos anos, o que nem é tão velho. E, bem, meu irmão estava envolvido em tantas atividades na escola que sempre estava muito exausto para escapar de fazer o trabalho doméstico. Então, para ser franca, eu era a Cinderela deles e fazia todo o trabalho doméstico enquanto eles simplesmente se sentavam e me deixavam fazer. E não era só deixar que eu fizesse, eles queriam que eu fizesse, porque isso me cansaria e eu teria que desistir eventualmente. Mas decidi que, não importa o que, eu não desistiria da única coisa que me trazia alegria. De qualquer forma, eles só me faziam passar por isso sempre que meu pai não estava por perto, o que acontecia quase metade do mês. Mas, na outra metade, tinham que agir normalmente e fazer suas próprias tarefas. Agora, muitos de vocês podem estar se perguntando por que nunca falei com meu pai sobre isso. Bem, para começar, eu não queria causar problemas na minha família, porque, no final das contas, queria que todos fossem felizes. Acho que se pode dizer que eu era um pouco complacente, e isso levou à maioria dos meus problemas. Eu estava sempre tentando fazer todos felizes e sabia que meu pai realmente amava minha mãe. Eles eram namorados desde o ensino médio e se casaram logo após se formarem na faculdade. Ouvi sobre o quanto se amavam de vários parentes. Sabia que isso partiria o coração do meu pai se ele descobrisse no que minha mãe tinha se transformado, então nunca disse nada, porque não queria partir o coração dele. Para ser mais precisa, eu não queria ser a responsável por partir o coração dele contando a verdade. Então, só esperava e rezava para que ele descobrisse a verdade por si mesmo ou que minha mãe, por algum milagre, se tornasse uma boa pessoa, mas isso nunca aconteceu. Também tinha a dúvida persistente de que, se contasse a verdade para o meu pai, ele simplesmente não acreditaria em mim, já que minha mãe e meu irmão sempre fingiam ser uma boa mãe e um bom irmão na frente dele. Havia grandes chances de isso acontecer. Eu não queria arriscar contar para o meu pai como minha mãe me tratava e como meu irmão parecia gostar disso, e ele não acreditasse em mim, porque isso arruinaria a única boa relação que eu tinha com alguém na minha família. Então, decidi ficar quieta e sofrer em silêncio. Mas recentemente mudei de ideia e decidi que tinha que expor minha mãe e meu irmão porque eles estavam exagerando. Estava muito cansada de fazer todo o trabalho de casa, porque, embora antes não tivesse muitas tarefas escolares, já que estava em um nível mais baixo, agora estava em algumas turmas avançadas e já não podia perder tempo e energia. Também ganhei um celular há alguns meses, algo que antes não tinha porque meus pais achavam que isso arruinaria meu futuro. Não sei se eles estavam certos ou não. Então, no meu aniversário de 16 anos, meu pai me deu um celular novo para meu uso pessoal. Concluí que tinha que expor minha mãe e meu irmão agora, porque tinha os meios para fazê-lo e estava realmente cansada de como tinham me tratado nos últimos anos, só porque não queriam me ver feliz. Há 2 semanas, tirei um C em uma tarefa porque, no dia anterior à entrega, tive que lavar muita roupa. Já que minha mãe se recusou a fazer isso e meu irmão alegou que estava muito cansado. Então, tive que fazer, porque precisava de roupas limpas para vestir e haveria muitos gritos se decidisse lavar apenas minhas roupas e deixar as deles de lado. Decidi fazer tudo e isso tomou uma grande parte do meu tempo. Razão pela qual não pude dedicar tempo e energia suficientes para estudar o que precisava e tirei uma nota ruim por isso, o que foi muito injusto, porque nem sequer foi minha culpa.
Mas a professora não sabia como eu estava sendo tratada em casa, então não ia culpá-la. Confrontei minha mãe quando cheguei em casa depois de receber a nota da minha tarefa e disse que não faria mais nenhum trabalho em casa e que ela e seu filho teriam que fazer sua parte. Mas ela apenas disse que a culpa era minha por ter tirado uma nota ruim, porque, se eu me esforçasse um pouco mais, provavelmente não precisaria inventar desculpas para mim mesma. Ela mencionou como meu irmão ainda conseguia boas notas enquanto participava de tudo e ali estava eu, inventando desculpas e culpando outras pessoas pelos meus próprios fracassos. Acho que esse foi meu limite e decidi que tinha que acabar com isso, porque já tinha aguentado o suficiente. Não pude gravar naquele momento, mas decidi que da próxima vez que ela dissesse ou fizesse algo assim, eu teria minha câmera preparada para capturar tudo e enviaria para o meu pai e ele cuidaria disso. Depois desse incidente, no dia seguinte, meu pai voltou para casa e ficou conosco por alguns dias até ter que sair novamente. Desta vez, sabia que, assim que ele saísse, os dois se uniriam contra mim e me intimidariam. Então, no dia em que meu pai saiu, preparei meu celular para gravar assim que ele saísse e, como esperado, minha mãe e meu irmão invadiram meu quarto assim que meu pai saiu e começaram a me dar uma lista de tarefas que eu tinha que fazer. Nem sequer disseram por favor, simplesmente disseram que eu tinha que fazer isso e aquilo e, no final, disseram que eu precisava começar a trabalhar. Mas desta vez, decidi me impor só para ver o que aconteceria e disse que não faria nada disso. Felizmente, eles acharam que seria uma boa ideia serem desagradáveis comigo, porque não sabiam da câmera que eu havia preparado no meu quarto e do fato de que estava gravando tudo. Minha mãe me chamou de vaca preguiçosa e disse que só estava me treinando para fazer todo o trabalho de casa porque, dadas minhas notas e minha preguiça, eu nunca seria nada na vida, então era inútil para mim estudar e desperdiçar o dinheiro dela. Meu irmão se juntou à conversa e começou a dizer que só porque ele conseguia fazer tudo, não significava que eu também poderia. Disse que eu deveria parar de tentar, porque era patético, e que deveria fazer as tarefas domésticas, porque, pelo menos, isso me garantiria um emprego de empregada no futuro. Eles disseram outras coisas desagradáveis também e foram realmente cruéis naquele momento, mais do que o habitual. Para mim, foi uma sorte, porque gravei tudo. Meu sangue estava fervendo, mas fiquei quieta, porque sabia que provavelmente seria a última vez que teriam a chance de me intimidar assim e se unirem contra mim. Eu estava prestes a acabar com isso para sempre. Depois que se divertiram, minha mãe me disse para começar a trabalhar o mais rápido possível em vez de perder tempo e depois saiu do quarto e fechou a porta atrás dela. Assim que ela saiu, decidi parar a gravação e enviar o vídeo para o meu pai com uma longa mensagem sobre como esse era o tipo de tratamento que eu estava recebendo em casa nos últimos anos. Contei tudo, literalmente tudo o que tinha guardado para mim por tanto tempo. Contei sobre toda a intimidação, a forma como os dois se uniam contra mim sempre que meu pai não estava por perto e como me faziam trabalhar como uma empregada para eles. Também fiz questão de mencionar todos os comentários desagradáveis que os dois sempre faziam contra mim. Como eu tinha medo de enfrentá-los por causa de toda a intimidação e como isso estava realmente afetando minhas notas. Acho que não havia passado nem uma hora desde que meu pai saiu de casa quando enviei o vídeo para ele. Imaginei que já estaria no voo a essa altura, mas, felizmente, ainda não havia embarcado e conseguiu ver minha mensagem antes disso. Assim que ele viu, me disse para trancar meu quarto e não fazer nada, e que voltaria para casa imediatamente. Fiquei parada no meu quarto por uns 45 minutos e então ouvi meu pai chegar de carro e soube que as coisas estavam prestes a acontecer. Fiquei no meu quarto, mesmo depois de ouvir minha mãe abrir a porta e perguntar ao meu pai o que estava fazendo de volta. Segundos depois, ouvi meu pai gritar com minha mãe sobre o vídeo que eu havia enviado e perguntou a ela e ao meu irmão o que estavam tramando.
Eles tentaram fazer parecer uma brincadeira, mas meu pai tinha lido a mensagem que enviei e lhes disse para pararem, porque sabia de tudo e exigia uma explicação. Foi então que minha mãe percebeu que a farsa tinha acabado, não havia mais onde se esconder, e meu pai finalmente descobriu como ela me tratava. Ela começou a implorar e pedir desculpas, mas meu pai não aceitou e disse que sabia a verdadeira razão. Eu não sei qual é essa razão e ainda não sei, porque meu pai se recusa a me contar. Mas depois disso, eles foram para o quarto e eu podia ouvi-los gritando, mas não conseguia entender as palavras. Então, não sei sobre o que estavam discutindo. Tudo que sei é que, depois de uns 30 minutos, minha mãe estava fazendo as malas e saindo, chorando histericamente, e meu pai disse ao meu irmão para ir com ela, e ele concordou sem questionar. Eu já tinha saído do meu quarto naquele momento e não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sabia que o que quer que fosse, não era bom. Depois que os dois saíram, fiquei só eu e meu pai. Finalmente reuni coragem para perguntar o que havia acontecido. Ele não me contou muito, só disse que agora eu estava segura e que não teria que lidar mais com minha mãe. Meu pai parecia estar de mau humor naquele momento, então não fiz mais perguntas e decidi me trancar no quarto novamente. No dia seguinte, ele veio até mim e se desculpou pelo comportamento do dia anterior. Disse que havia muitas coisas acontecendo, que agora eu não precisaria mais me preocupar com minha mãe, pois ele estava pedindo divórcio e que agora seríamos só nós dois, porque minha mãe estava fora de casa. Também se desculpou pelo fato de eu ter que aguentar minha mãe por tanto tempo e disse que gostaria de ter sabido o que estava acontecendo antes, para que ele pudesse ter resolvido o problema. Mas, independentemente disso, ele havia tomado sua decisão e esperava que tivéssemos um futuro melhor agora. Eu estava realmente feliz que eles estivessem se divorciando, porque isso significava que eu não teria que lidar com minha mãe novamente. Ela me fez miserável, junto com meu irmão, durante 16 anos da minha vida e, ao enviar um vídeo para meu pai, eu me certifiquei disso. Estava bastante orgulhosa de mim mesma por ter enfrentado e finalmente denunciado ela. Foi merecido e já era hora de fazer isso. Os dias seguintes foram bastante tranquilos, porque meu pai trabalhava em seu escritório em silêncio e conversávamos durante as refeições. Mas, além disso, estávamos principalmente por conta própria. Eu sabia que ele estava sofrendo, mas não sabia como consertar, então apenas tentava estar lá para ele, à minha maneira. Tivemos boas conversas sempre que falávamos, e isso era uma forma de trazer um pouco de paz para ele. Mas, além disso, eu sabia que ele estava de coração partido e que realmente sentia falta da minha mãe. Há alguns dias, minha mãe finalmente recebeu os papéis do divórcio e fiquei sabendo porque meus avós, os pais dela, decidiram que iriam me ligar e gritar comigo por isso. Nunca tive uma boa relação com meus avós, porque eles eram apenas uma extensão da minha mãe e eu não gostava deles. Então, quando me ligaram, pensei em recusar a chamada, mas insistiram tanto que, eventualmente, tive que atender. Assim que atendi, começaram a gritar comigo, dizendo que eu era uma maldição para a família e que todos estariam muito melhor sem mim. Eles sempre me odiaram, mas isso foi longe demais. Eu disse que não podiam falar comigo daquela maneira, mas eles disseram que podiam, porque eu havia arruinado a vida da filha deles. Afirmaram que eu era a razão pela qual ela estava se divorciando agora e que todos aqueles anos de casamento foram desperdiçados por minha causa e por causa daquele vídeo que enviei. Me chamaram de ingrata, porque foi minha mãe quem me trouxe ao mundo, apesar de várias complicações durante a gravidez, das quais eu nem sabia e ainda assim eu a traí. Minha avó disse que minha mãe me trouxe ao mundo, arriscando a própria vida, não para que eu arruinasse o casamento dela algum dia. E disse que desejava que sua filha tivesse interrompido a gravidez, como ela sugeriu, porque isso teria sido melhor do que ter uma filha como eu. Meu avô também disse que minha mãe estava inconsolável depois de receber os papéis do divórcio e perguntou se eu estava finalmente feliz agora,
que tinha casa só para mim e que meu pai nunca mais veria minha mãe. Tentei dizer que essa não era minha intenção e que não pedi ao meu pai que se divorciasse da minha mãe, mas eles desligaram antes que eu pudesse dizer algo para me defender e, em seguida, me bloquearam. Desde então, me sinto culpada, como se fosse a pior pessoa do mundo. Agora sei que eles estavam tentando me manipular e sinto que conseguiram um pouco, porque me sinto muito mal pelo que aconteceu e sinto que preciso consertar isso de alguma forma. Muitas pessoas estavam perguntando se eu sou adotada ou se fui uma criança indesejada, e não tenho a resposta para isso agora, mas sei com certeza que não sou adotada. Pode ser que tenha sido uma criança indesejada para minha mãe, isso era bastante evidente pelo comportamento dela. Não estou me desculpando com ela e definitivamente não estou tentando desfazer o que fiz. Não vou pedir ao meu pai que cancele o divórcio, isso seria demais. Meus avós e minha mãe podem continuar zangados. Depois de tudo que me fizeram passar todos esses anos, não podem esperar nada bom de mim, nem perdão, nem simpatia. Eles não merecem e me mostraram isso várias vezes, especialmente com tudo que meus avós disseram ao telefone no outro dia. É um milagre que eu me sinta culpada por algo, mas acho que isso faz parte de tentar agradar as pessoas e estou trabalhando nisso para que não me influencie nas decisões futuras. Conversei com meu pai sobre isso e pensamos que é uma boa ideia eu começar a fazer terapia. Porque eu disse a ele que a única razão pela qual não contei nada por tanto tempo foi porque não queria deixar ninguém infeliz. Sabia que, se contasse a verdade sobre minha mãe, isso partiria o coração dele. Além disso, tinha esperança de que minha mãe eventualmente mudasse e me tratasse como uma pessoa, mas isso nunca aconteceu. Também tinha muitas dúvidas em mim, porque, por alguma razão, acreditava que talvez meu pai não acreditasse em mim se eu contasse a verdade. Então, tive que conseguir provas de tudo primeiro. Tenho muitas questões para resolver, então estamos considerando a terapia agora e, se tudo correr bem, posso começar em alguns dias. Voltei aqui e finalmente tenho a resposta para o motivo pelo qual minha mãe me odiava. Não fui adotada, mas definitivamente fui uma filha indesejada. Finalmente perguntei ao meu pai sobre o que ele disse enquanto discutia com minha mãe no dia em que a expulsou de casa. Mencionei que houve um momento em que meu pai disse que sabia a verdadeira razão pela qual minha mãe me tratava tão mal. Mas não perguntei naquele dia porque foi um dia muito difícil e desgastante para todos nós, e não queria acrescentar mais problemas. Além disso, não parecia ser algo que ele quisesse discutir, então deixei passar. Mas hoje, há algumas horas, finalmente perguntei ao meu pai o que ele quis dizer com isso. Porque depois disso eles foram para o quarto e eu não pude ouvir o resto da discussão. Hoje ele finalmente me contou que fui uma filha indesejada e que minha mãe estava satisfeita com apenas um filho. Ela queria interromper a gravidez quando soube de mim, mas meu pai ficou muito chateado com isso, então ela decidiu manter o bebê só por causa dele. Ele não a obrigou a fazer isso, mas se sentiu muito mal, e foi por isso que ela fez mesmo assim. Então, eu nasci depois de muitas complicações e problemas, o que exigiu muito da minha mãe, e ela de alguma forma começou a me odiar depois que eu nasci. Mas meu pai nunca esperou que ela me tratasse assim. Ela disse que nunca se sentiu conectada comigo como bebê, mas ele simplesmente assumiu que era um dos sintomas da depressão pós-parto. Pensou que desapareceria com o tempo, mas nunca desapareceu. Ambos começamos a chorar, porque, embora eu já soubesse disso e tivesse adivinhado por mim mesma, ainda doía ouvir isso dele. Ele disse que se sentia responsável por tudo que passei, e nos abraçamos e tivemos uma conversa realmente emocionante e aliviadora. Me sinto muito melhor agora, sabendo que a verdade finalmente veio à tona. Não devo nada à minha mãe, e, embora eu esteja agradecida por ela ter me trazido ao mundo, ela não me tratou bem depois disso. Então não tenho mais nada por que estar agradecida a ela. Não guardo ressentimentos contra ela e estou deixando tudo para trás.
Agora estou em terapia há cerca de 2 semanas e tenho 2 sessões por semana. Está indo bem até agora e, durante esse tempo, acho que só vou melhorar. Tenho uma sessão sozinha e uma sessão com meu pai, para que possamos trabalhar em nossa relação e reconstruí-la do zero, para termos um vínculo mais saudável daqui para frente. O processo de divórcio também começou e, há alguns dias, minha mãe e meu irmão voltaram para pegar suas últimas coisas, porque minha mãe estava se mudando para a casa dos pais dela e meu irmão também. Eles não falaram comigo e evitaram contato visual tanto quanto puderam, o que eu agradeço, porque isso significou que não precisei lidar com eles ou falar com eles. Podem me odiar o quanto quiserem, mas isso não muda o fato de que foram eles que causaram essa situação ao me tratar com crueldade durante toda a minha vida. Minha mãe e meu irmão sempre me intimidaram, criticaram minha aparência, me obrigaram a fazer todas as tarefas domésticas e me fizeram sentir inferior. Foram impiedosos e nunca me deram um momento de paz. Agora, com o divórcio dos meus pais, eles merecem qualquer coisa ruim que aconteça com eles, e eu me recuso a sentir pena. Minha mãe foi embora chorando, e meu irmão a seguiu sem questionar. Não há mais espaço para a dor que me causaram. Eles plantaram essas sementes de crueldade e agora estão colhendo o que merecem. Tudo o que importa para mim agora é reconstruir minha relação com meu pai. Ele sempre me apoiou e me tratou com amor. Quero aproveitar esta nova fase da minha vida para ser o mais feliz possível, focando em mim e no meu futuro. Vou me dedicar aos estudos, à natação e a viver minha vida ao máximo, deixando para trás toda a dor e sofrimento que minha mãe e meu irmão me causaram. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que ajudou um pobre garotinho à beira da estrada e após 15 teve uma surpresa chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!